Você já bebeu água hoje? Não? Aceita um pouco? Você quer com gelo ou sem gelo? É, isso mesmo, meus vídeos sobre finanças. Toda quinta-feira às 15 horas eu falo sobre isso. Esse é o episódio 28. E nos últimos tempos eu tenho conversado com a minha audiência lá no meu Instagram. Muito prazer, Gilvan Bueno. Para entender o que eles querem, o que eles têm de curiosidade, o que eles querem participar. Então, 2 episódios aqui são dedicados a conversar com a minha audiência, a construir isso, essa forma delas investirem. E eu recebi uma pergunta muito legal, que foi essa aqui. Anotem aí. Foi: como os hábitos e a psicologia influenciam na sua vida financeira? E aí eu comecei nosso encontro falando sobre beber água, porque, servido, você sabe quantos litros de água você precisa beber? Essa discussão é muito ampla. Pessoas falam que são 2 litros de água por dia, mas que você precisa beber água, certo? E muitas pessoas têm dificuldade de beber água. Comenta aqui se você tem dificuldade de beber água. Mas eu consegui lembrar de beber água, porque essa garrafa e esse copo estão aqui na frente. Agora, presta atenção. Eu vou lembrar de beber água se a mesa estiver vazia? Isso é uma das provas que o livro Hábitos Atômicos mostra pra gente sobre a ideia de desenvolver mudanças no ambiente para que a gente possa tomar decisões melhores. São os pequenos hábitos que acabam construindo uma mudança de mentalidade, uma mudança das coisas. E aí a gente começa a falar de educação financeira, de finanças, de investir, que é o que a gente fala nesse canal, que é a ideia de você, todo mês, ter um tempo para você dedicar a falar de investimentos. Mas se isso não estiver no seu raio de visão, se o seu raio de visão for só assim, você não vai conseguir ver o que está acontecendo com as suas finanças. Por isso que a gente fala que você tem que ter um aplicativo, que a gente fala que você tem que ter um caderno, que a gente fala que você tem que ter uma estrutura aonde você conviva o tempo todo com as ideias sobre você administrar o seu dinheiro. Que você receba os pop-ups aqui, que fale quanto você gastou, que você veja quanto isso, que você consiga anotar, que você tenha um óculos fiscalizando o que está acontecendo e que você tenha as ferramentas para conseguir guardar dinheiro e saber se você está no vermelho ou no azul. Porque se você não fizer nada disso, se você desconsiderar isso tudo, você vai cair na armadilha que todos caem, que é não conviver, não ter nada que te lembre, mas mesmo assim falar que você vai fazer. Isso está muito presente na ideia de educação financeira. No nosso último vídeo, nós falamos sobre pessoas que querem começar do zero. E aí o Joel Cruel falou o seguinte: Joel Cruel, você está aí? Estou aqui. Joel Cruel está aí. Ele falou o seguinte: cara, eu preciso começar. Então, para começar, você tem que ter aqui um caderninho falando que você vai ter que guardar X, 10 ou 20 reais. Perceberam que agora eu consigo lembrar, porque tem uma ferramenta que está conversando comigo em prol do meu objetivo? Isso é muito importante. E isso está presente no livro Hábitos Atômicos, que ele mostra que uma empresa queria aumentar o número de pessoas bebendo água e ela começou a aumentar no círculo das pessoas, nesse caminho que elas faziam, a quantidade de bebedouros. E dessa maneira ela ia lembrando que ela tinha que beber água e o nível de consumo de água aumentou. O que isso nos conta aqui? Primeira questão é, você vai precisar sim trazer assuntos de educação financeira. Sim, você vai precisar confrontar essa questão dolorosa, que é saber se você está no vermelho ou no azul, e entender que isso é uma emoção humana. 3, você vai precisar ter uma noção de quanto é o seu gasto fixo e o seu gasto variável. Você vai precisar saber disso. Se você realmente quer começar a investir, construir riqueza, fazer patrimônio, ter renda, juros e dividendos, você não vai poder investir com dinheiro de cheque especial. Já expliquei isso. Você não começa a investir não tendo nada. Você, como disse o Joel Cruel, você precisa de um valor para começar. Então, se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, você não vai saber quanto você sobra. Porque se você sabe quanto você sobra, você começa a investir. Tá bom? Então, esse fundamento ele é muito valioso para você quebrar a mentalidade de não começar a investir, de deixar as coisas caminharem e achar que um dia vai acontecer. Porque se você não tiver as ferramentas, as coisas não irão acontecer. E para te ajudar, toda segunda-feira, às 15 horas, no link aqui embaixo, eu faço uma aula para a comunidade Rejúdio, uma comunidade que eu criei com outros profissionais que a gente fala sobre renda, juros e dividendos, te mostrando passo a passo para você começar a fazer
quanto você ganha, quanto você gasta, te mostrar quanto você precisa começar a investir, te beneficiar com uma série de conteúdos, uma série de relatórios, uma série de estudos, uma série de masterclass, uma série de prêmios, compra programada, enfim, tudo isso. E ainda você pode adquirir gratuitamente o meu livro pagando só o frete, Manual Prático de Investimentos. São ferramentas que você precisa ter ao seu lado para você conseguir fazer a ideia do dinheiro sobrar, de você fazer o dinheiro estar acontecendo, de você ver as coisas mudando na sua vida. Porque se você não fizer nada e não ter as ferramentas, as coisas não irão acontecer. Então, para você mudar os hábitos, esse livro, Hábitos Atômicos, conta essa história e isso é totalmente valioso. João Cruel, alguma notícia, alguma informação? Não, nenhuma. Ficou ok? Ficou ok. Te espero segunda-feira às 15 horas.